O mestre de obras aposentado, Francisco Moacir Bezerra, descobriu um câncer na próstata há 6 anos. Hoje, aos 75 anos de idade, ele conta que deixou para fazer o exame preventivo só quando já apresentava sintomas da doença. O aposentado defende que outros homens não esperem tanto tempo. Muito importante o exame. O homem não deve descuidar, não. O câncer mata mesmo. Quando ele se alastra, aí não tem mais jeito. Tem que cuidar com o tempo para extrair aquele tumor. É o tumor maligno chamado, né? Extraiu aquele tumor, às vezes não alastrou nada, tem recurso, né? E se alastrar, pronto. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais frequente entre os homens brasileiros. Perde apenas para o de pele. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer. Atualmente, existe uma série de tratamentos possíveis para os tumores de próstata, como a cirurgia e a radioterapia. Mas o diagnóstico precoce é essencial para a cura da doença. E é aí que mora o problema. Os homens com casos na família devem começar a fazer exames preventivos aos 40 anos de idade. Os outros a partir dos 45. O medo de se descobrir doente, além do desconforto dos exames, faz com que muitos homens deixem para se consultar quando já é tarde demais. Eu não tive vontade ainda de fazer, não, sabe que eu nunca senti sintoma de nada, graças a Deus, né? Então a gente tem que fazer quando a gente sente alguns sintomas, né? O exame ele é constrangedor, o camarada ele é machista, né? E aí pega, né? Pega. Aquele exame lá, ele não é muito convidativo. Ela é tratável e curável quando não tem nenhum sintoma especialmente. Quando ainda antes de começar a apresentar alguma dificuldade, por exemplo, como dificuldade para urinar, ou algum distúrbio sexual, algum problema de potência sexual que possa estar relacionado a alguma alteração ejaculatória. Não importa o que disser, importa que a sua saúde tem que estar acima de tudo, né? E se é necessário o exame, por que não fazer? Não é agradável, mas também não é a última coisa do mundo, né? A gente consegue sobreviver tranquilamente. Mas não é apenas com o câncer de próstata que os homens precisam se preocupar. Você já ouviu falar no câncer de pênis? A doença tem uma incidência relativamente alta no Brasil, mas pode ser evitada com uma higiene correta. A pessoa vai tomar um banho, a pessoa está ali com o sabonete na mão, pode muito bem pegar e lavar direitinho aquilo ali, né? Nós temos no Brasil hoje mais de 300 mil agentes de saúde que batem a porta da casa para fazer a atenção básica, a prevenção. São anjos da guarda. Será que eles sabem, para orientar o cidadão que eles veem na casa, que eles têm que lavar o tico com água e sabão, apenas água e sabão? Isso vai prevenir o câncer de pênis? Cerca de 1.000 homens por ano precisam amputar o órgão sexual por causa do câncer, que atinge principalmente as camadas mais pobres da população. A questão é da pessoa própria se preocupar consigo mesmo, né? Tem que procurar, ocorreu alguma coisa no seu pênis, procurar o médico para saber o que realmente está acontecendo, né? Falta de responsabilidade dos órgãos públicos também divulgarem isso, porque muitas pessoas não têm condições de pagar um urologista, de ir atrás de um tratamento. Então é necessário também informação nos canais públicos também. Além dos cânceres de próstata e de pênis, outros cânceres urológicos atingem os homens, como o de bexiga e o de testículo, mais comum em homens entre 15 e 35 anos. Os homens mais jovens são aqueles que menos procuram um médico. Entre os mais velhos, a procura é maior, mas ainda assim problemas muito mais simples, típicos de uma idade mais avançada, não são vistos por muitos como doenças. É o caso da incontinência urinária e da impotência sexual. Eles falam, eu estou ficando velho, já tenho 65 anos, não é mais para mim isso, quando na realidade é uma doença e ele tem que procurar ajuda. Existe um outro tipo de doença que não escolhe idade, sexo ou raça, mas atinge mais os homens que as mulheres. São as doenças sexualmente transmissíveis. Segundo o Ministério da Saúde, homens têm 31% mais chance de apresentar sintomas de DST alguma vez na vida do que mulheres. Um dos transmissores do HPV é o do homem para a mulher, que no homem não tem uma grande repercussão clínica, mas na mulher tem. Mas tem a compensação também, né? Quer dizer, por exemplo, o gonococcus, ele transmite para o homem com uma certa irritação, na mulher nem sempre dá uma sintomatologia farta, grande. Mas, de qualquer maneira, os dois têm que se cuidar.
Tem que se haver uma permanente observação, orientação dos filhos. Além de ser aquele com mais chance de pegar uma DST, o homem é também quem mais foge do tratamento, buscando muitas vezes a automedicação. De acordo com um levantamento do Ministério da Saúde, enquanto 99% das mulheres com doenças sexualmente transmissíveis procuram primeiro um médico, 1/4 dos homens buscam a solução no balcão da farmácia. Até os medicamentos, eles já sabem até como procurar, quais são os medicamentos próprios para essa doença. Isso assim, sem procurar um médico antes? Sem procurar um médico antes. É normal a mulher chegar, eu vou faltar no serviço porque eu vou no pré-natal. Mas o homem não vai faltar no serviço para ver a próstata, né? Isso até não é muito bem aceito. Isso é uma coisa que tem que ser mudado. O Ministério da Saúde lançou no mês passado a campanha Muito Prazer, Sexo Sem DST, voltada principalmente para os homens. Uma das novidades da campanha é a possibilidade de o internauta usar cartões virtuais para contar ao parceiro a descoberta de infecção por alguma doença sexualmente transmissível, sem precisar se identificar. Um jingle gravado por 12 cantores sertanejos para ser veiculado nas rádios brasileiras também faz parte da campanha. Muito prazer pra mim e pra você, sexo só com camisinha, sexo sem DST. Presentes nas capitais e grandes municípios brasileiros, os centros de testagem e aconselhamento informam sobre as principais DSTs e sobre como preveni-las e tratá-las. O CTA de Brasília funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 7 da noite. Lá são realizados entre 40 e 50 exames por dia para detectar as hepatites B e C, a sífilis e o HIV. Cerca de 800 pessoas por mês buscam aconselhamento, especialmente a respeito da AIDS. Às vezes não é tanto um risco que eles tiveram, né? Eles ainda acham que pega a HIV pelo beijo na boca e essas coisas todas. Esta professora de biologia dá aulas de orientação sexual em escolas públicas e particulares, inclusive para adultos. Geralmente os homens se preocupam mais com o tamanho do pênis e com a performance sexual do que com a saúde. Com a experiência de 7 anos como orientadora sexual, Nadira afirma que os homens realmente têm mais receio em procurar um médico do que as mulheres. Eu ouço de vez em quando, porque eu comprei uma garrafada. Então, assim, a última alternativa para o menino é realmente procurar o serviço médico. Na semana passada, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Atenção Integrada ao Homem, com o objetivo de ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde. A ideia é que os homens se preocupem com a saúde como um todo, não apenas com doenças específicas, e que se cuidem de forma preventiva. Cabe a nós, cabe ao governo, abrir esse espaço para que o homem seja acolhido no sistema e, paralelo a isso, orientá-lo com essa educação preventiva. Toda vez que você faz uma campanha de câncer de próstata aberta, que os homens têm acesso sem precisar marcar consulta, o número de homens que vão é enorme. Ou seja, o homem hoje já está mais atento a esse tipo de problema. Então, se ele tiver a oportunidade de ir fazer, ele vai fazer. Então, toda vez que a gente chama a população responde. Porque eu sou homem, porque eu sou homem, menina, eu sou homem, menino, eu sou homem como sou.